Finalmente chegamos à parte prática de CSS. Eu já tenho uma pasta aqui aberta no Visual Studio Code chamada CSS e agora eu vou criar uma pasta para cada aula. Essa primeira aula eu vou te ensinar a aplicar estilos no seu documento HTML e também fazer o reset de documento. Gabriel, o que seria esse reset? Por padrão, o nosso navegador, seja ele o Chrome, Internet Explorer ou então até o da Apple, ele vai aplicar alguns estilos automaticamente como margens e espaçamentos, tá? Só que a gente não quer isso, então a gente precisa dar esse reset no documento, que seria retirar qualquer tipo de estilização que ele venha por padrão. A gente vai fazer isso agora. Eu vou adicionar um arquivo aqui chamado index.html, é interessante que você comece a trabalhar já como um profissional. Em projetos reais, geralmente você vai nomear o seu arquivo HTML como index, os arquivos de CSS como style.css e arquivos de JavaScript como script.js. Vamos criar agora o meu style.css, os dois arquivos criados. Vou puxar o Explorer aqui para a esquerda, venho no index.html e faço aquilo que eu já ensinei para vocês no módulo de HTML, a estrutura básica de um arquivo HTML. Troco o idioma para português do Brasil, o título vai ser aplicando estilos e reset. E aqui no body eu vou colocar somente um H2 escrito Devs Academy. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou abrir aqui com o Live Server, pra gente conseguir ver o que acontece em tempo real. Já abriu aqui certinho. Então perceba, antes de eu pegar e dar o reset de documento, perceba que aqui em cima tem uma margem e aqui do lado também. E a gente precisa retirar isso, porque nós mesmos queremos fazer a nossa estilização, a gente quer colocar margem interna, externa e tudo mais. Então vamos fazer isso agora. Mas antes, você precisa saber como que você vai importar o seu estilo, né, do arquivo de CSS para o arquivo de HTML. Não é simplesmente chegar aqui e digitar as suas propriedades de estilização que já vai aplicar para o documento de HTML, tá? Então deixa eu apagar aqui. Vem do index.html, aqui no head, que é a parte que o usuário não vê. Em cima aqui do title, você vai escrever link. Perceba que ele já entrega algumas opções, você vem no link igual CSS. Perceba que ele entregou um rel, que significa relationship, seria a relação com esse documento, e a relação é de style sheet, ou seja, folha de estilo. E o href é basicamente onde o endereço aí do seu arquivo, tá? Style.css é o mesmo que eu coloquei ali do nome, então perfeito, já está tudo certo. Só der um Ctrl S. A partir de agora, qualquer alteração que eu fizer nesse documento de CSS vai ser aplicado, tá, para minha página de HTML. Então, para mim começar, vamos fazer o reset do documento. Como assim? Eu vou puxar primeiramente o seletor universal. A próxima aula vai ser sobre seletores, tá? É que para você começar a mexer com o CSS, aprender a importar, eu preciso dar essa aula. Aí na próxima vai ser sobre os seletores. Mas o asterisco é o seletor universal, o seletor que aplica o que eu colocar aqui dentro vai ser aplicado para a minha página inteira, tá? Então o asterisco abre e fecha chaves, você já viu isso na aula de anatomia de CSS. E agora eu vou dar um margem 0, um padding 0 e um box sizing border box. Antes de eu explicar cada um, perceba, cada propriedade de CSS ela é separada por um ponto e vírgula, tá? Então caso você retira aqui, eu vou dar um Ctrl S para salvar, veja que não funcionou basicamente nenhum, tudo voltou ao normal. Se eu adiciono ponto e vírgula, dou um Ctrl S para salvar, perceba que as margens foram retiradas. Agora eu vou explicar cada propriedade para você, começando pelo margem. O margem é o espaçamento externo, tá? Então assim, na teoria, todo documento de HTML está dentro de uma caixa. Essa caixa vamos chamar de box model. Vamos vir aqui em imagens, vocês vão conseguir ver de forma mais interessante. Já eu abro isso daqui para vocês. Então o margem seria o espaçamento externo, o padding seria o espaçamento interno e o box sizing, eu acredito que a maioria de vocês já viram algum site onde os elementos estavam com tamanhos desproporcionais ou a responsabilidade estava ruim. E um dos motivos para que isso possa acontecer é devido ao programador não ter implementado um conceito que a gente chama de box model, que seria a representação do documento de HTML em 4 partes. Mas para a gente resolver isso, nós utilizamos box sizing border box. Gabriel, o que é box model? Vou mostrar para vocês agora. Perceba, deixa eu abrir essa imagem aqui em uma nova guia para ficar melhor. Como eu falei para vocês, seria o elemento HTML dividido em 4 partes. Nós temos o conteúdo aqui, que seria
no nosso caso, o Devs Academy, o nosso H2. Nós possuímos ainda no elemento de HTML a opção de colocar espaçamento interno, ou seja, ele continua dentro do elemento, ele tem um espaçamento interno. Nós temos a borda do elemento, tá? Então, se eu colocar lá no CSS para adicionar uma borda, ele vai traçar uma bordinha pretinha ali e tudo mais. Ele ainda faz parte do meu elemento HTML. Agora, o margem seria o espaçamento externo, aquele que não tem ligação, que não está contido dentro do meu elemento HTML. Então é bem importante que você saiba isso, tenha essa noção. Se for preciso, tira um print aí da tela